Bom, nesse vídeo nós vamos estudar o verbo irregular become. Como eu expliquei no vídeo anterior, quando você procura um verbo irregular no dicionário, seja ele físico ou virtual, o verbo irregular ele vai ser apresentado desta forma, né? Você vai ter a forma dele infinitiva, seguida da forma no passado simples, seguido da forma no passado particípio. Então você tem become, você tem a definição dele, it's a verb, né, entre parênteses. Aí você tem o verbo no passado simples, became, com A. Em seguida, você tem o verbo no passado particípio, become. Como vocês podem ver, o passado particípio do verbo become é igualzinho ao verbo no infinitivo, tá? Então, ao decorar o verbo, vocês têm que decorar become, became, become, ok? Então, vamos para as definições do verbo no dicionário. Definição de dicionário. A primeira definição do verbo become, que seria a mais importante. Número 1, que seria to start to be something. To start to be something. Vamos tentar traduzir isso para o português? Começar a ser algo. Começar a ser algo. Tem uma tradução melhor que eu possa fazer em português? Começar a ser algo? Começar a ser algo seria o equivalente a tornar-se algo, né? Quando você começa a ser algo, você se torna. Então, é tornar-se algo. Esse verbo tornar-se algo, né, o verbo become, ele geralmente é um verbo que é usado nesse significado em situações formais. Ou seja, então o verbo become, que é tornar-se algo, tem a ver com uma transformação. E essa transformação, ela é uma transformação mais elaborada, né, que não acontece de um dia para o outro. Por exemplo, como você tem aqui no primeiro exemplo, Joe became a good doctor. Bom, Joe tornou-se um bom médico. Isso não acontece de um dia para o outro. E esse verbo também casa muito bem nessa sentença, por quê? Porque é uma situação formal, né? Uma situação profissional, ele se tornou um bom médico, né? Então, é um processo e tem a ver com o currículo, então é uma situação formal, né? Seguido do exemplo abaixo, when did she become queen? Quando que ela se tornou rainha, né? De novo, uma outra situação formal, né? Então, the answer is, she became queen in 1952. She became queen in 1952. Okay, so it is a formal situation and not necessarily a situation that does not necessarily happen from one day to another. Ok, é um processo, a pessoa é educada para se tornar uma rainha, ela é criada para se tornar uma rainha, so she became queen in 1952, ok? Next example, Tom became involved in this project last year. Ok, ele tornou-se envolvido nesse projeto o ano passado, tornou-se envolvido, interessado, absorvido nesse projeto o ano passado, ok? Então está aqui alguns exemplos do verbo become no contexto de, ou no significado de tornar-se, ok? Mas o verbo become tem outros significados. Vamos ver eles? Vamos lá. Você tem aqui o segundo significado, which is to be suitable for somebody. To be suitable for somebody. O que é suitable? Suitable é apropriado. Então, ser apropriado para alguém. Ser apropriado para alguém. Vamos dar uma olhada no exemplo. Às vezes, o exemplo ajuda você a entender a definição. Então, vamos ver. Such behavior did not become her. Vamos traduzir isso. Tal comportamento não é apropriado para ela, ou seja, esse apropriado não combina com ela, não tem muito a ver com ela. Então é esse tipo de significado que é apropriado, né? Ser apropriado não combina com ela, com o tipo de pessoa que ela é, né? Então, when it becomes something becomes somebody, such as a behavior, ou seja, é apropriado, combina com a pessoa,
ok? Então realmente tem que pensar em inglês aqui, né? Para entender e para saber usar o verbo corretamente, né? Vamos ver a terceira definição do verbo become? Vamos lá. É bem parecida com a segunda, né? Mas tem a ver mais com aparências, né? Então, to look attractive on somebody. To look attractive on somebody. O que é isso? É parecer atraente em alguém. Então, tem a ver com combinar em termos de combinar de uma cor que combina com você ou vai bem, cair bem, né? Na pessoa. So, example, short hair really becomes you. Short hair really becomes you. Ok, short hair, cabelo curto, realmente combina com você. Então aí é o significado de combinar, de ficar atraente, de cair bem. E essas são as definições do verbo become.